Perfeito. Bom, a todos, meu boa noite. Meu nome é Ricardo Rios, estou aqui com vocês em meu nome, em nome da ANACO, muito bem-vindos. Tá? E vamos falar um pouco sobre Privacy by Design, quais são os conceitos. E, antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou o CEO da RA Rios Desenvolvimento de Sistemas. Atuei durante 26 anos trabalhando com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Fui administrador de Senior Systems Administrator, né, analista e especialista em segurança da informação e privacidade, né? Então, bem antes de começar a se falar em GDPR, em LGPD, eu já atuava bastante nessa área aí. Eu tenho uma formação de tecnologia, um MBA em administração estratégica, terminando uma pós-graduação em, em direito digital, né? Sou vice-diretor de privacidade da ANACO, que é a Associação Nacional de Compliance, e membro da NPPD. Meus contatos estão aí, mais tarde eu vou colocar aí no chat para todo mundo também, né? Tenho certificações de encarregado de dados, analista de privacidade, sou um Certified Data Protection Specialist, dentro das minhas certificações. Tenho uma Privacy Professional One Trust, sou um Ethical Hacker, né? Tenho várias certificações da Microsoft, da CompTIA e de segurança e privacidade para Big Data. Falando então um pouquinho da ANACO, né? A ANACO é uma associação, né, da sociedade civil, onde nós procuramos, né, fomentar e orientar as boas práticas nas atividades de governança, riscos e compliance em todo o país. E agora estamos em contato com outras associações para o contato internacional também. Então, entre nossos objetivos, nós queremos justamente promover o ensino, a pesquisa científica, a cultura relacionada à governança, riscos e compliance, né? E também estamos abertos a parcerias com empresas e entidades que objetivam essa disseminação da cultura e práticas de compliance, né? Visando um ambiente empresarial mais ético e transparente. Então, caso vocês queiram mais informações, eu vou colocar isso tudo aqui também no chat, para quem quiser mais tarde entrar em contato conosco ou se associar à ANACO. Ok? Vou fazer isso agora. E todos os contatos, gente, estão aí. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa durante a nossa apresentação, sinaliza. Eu não vou ficar lendo o... a Vanessa está pedindo o controle da minha tela aqui, mas eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer o... eu não vou ficar lendo o chat direto, tá? Então, de vez em quando eu vou parar, vou dar uma lida aqui. Então, caso alguém queira fazer alguma pergunta, levanta a mão ali e a gente vai começar a conversar, ok? Então, a primeira pergunta que eu faço é para a Vanessa, né? Que ela está aí tentando, eu não sei, fazer alguma pergunta, alguma coisa. Caso ela queira, por favor. Não sei se foi por engano. Ok, tá bom, Vanessa, obrigado. Então, vamos lá, gente. Falando, então, de Privacy by Design, né? Os nossos objetivos aqui hoje vão ser compreender o que é o Privacy by Design, qual é a sua importância hoje, né? Diante do que nós temos visto, tanto na indústria, quanto na indústria de software, quanto nos serviços de modo geral, né? É conhecer as 7 práticas fundamentais que dizem sobre o Privacy by Design, conhecer também a norma 31700, que é uma norma nova da ISO, que
foi agora de fevereiro desse ano, e como incorporar o Privacy by Design em projetos e produtos. Okay? Então, o que é o Privacy by Design? O conceito de Privacy by Design ele foi foi criado pela doutora Anne Carvorkian, uma canadense, em 1995, né? E ela prevê uma abordagem proativa para proteger a privacidade dos usuários. Então, em vez de tratar a privacidade como uma reflexão tardia, né, ele procura que o privacy, né, a privacidade dos usuários, seja incorporada desde o início da criação do processo, de criação de todo produto ou software. Né? Então, quando a gente vai colocar algum produto ativo, né, antes mesmo desse produto, a gente já deve pensar no que nós podemos fazer para que esse produto não tenha necessidade de qualquer tipo de que o usuário precise tomar ação, né? Nenhum tipo de ação do usuário, que ele já vem incorporado com a privacidade, onde o usuário ele vai precisar somente aceitar os termos, e esses termos já vão estar protegendo a ele mesmo e a privacidade dele. Não é? Então, as práticas fundamentais do Privacy by Design são 7, não é? Que é a primeira, como eu falei, não é? A proatividade e não reatividade, que é para incorporar a privacidade desde o início. Não é? Sendo a privacidade por padrão. Então, nós temos o Privacy by Design e o Privacy by Default, que é o padrão. Garantir que a privacidade seja o padrão em todos os aspectos do projeto. Isso é muito importante, gente, quando a gente vai começar um projeto novo, que nós tenhamos isso em linha, porque existem vários frameworks de desenvolvimento que podem ser aplicados para que o Privacy by Design seja uma parte deles. Então, se você tem um projeto onde o framework é usado, o Scrum, ou qualquer outro desses frameworks diretos de programação ou de gerenciamento de projetos, nós temos já que pensar desde o início quem vai estar encarregado dessa parte de verificação do Privacy by Design. Né? A privacidade ela tem que ser incorporada, ela tem que ser garantida, né, em toda a arquitetura e infraestrutura do sistema. Não só do sistema, como também do produto. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você coloca um produto, qualquer que seja ele, né, para a sociedade, de modo geral, para o consumidor, esse produto ele já tem que vir com a privacidade incorporada nele. Né? Ele já foi pensado em termos de privacidade. Né? É garantir também que todas as funções do sistema sejam projetadas com a privacidade em mente. Então, por exemplo, eu vejo muitos avisos de privacidade onde a pessoa é obrigada a se preocupar com o que ela está dividindo ou não dos dados dela. A pessoa não tem que se preocupar com isso, ela já tem que saber que aquela funcionalidade vai estar garantida, a privacidade foi garantida desde o início do projeto. Né? Uma segurança de ponta a ponta para garantir que a segurança e a privacidade sejam mantidas em todas as etapas de comunicação. Não é? Isso aí vem através de várias formas de gerenciamento, que nós vamos falar também, né? Que haja visibilidade e transparência que garanta aos usuários que sejam informados de como os seus dados estão sendo coletados, como eles serão usados e como serão se forem compartilhados. Né? Então, isso é uma parte muito importante também, que normalmente, quando nós vemos esses avisos de privacidade, tem ainda muitas empresas usando, podemos dividir os seus dados com nossos parceiros, e não dá a chance da pessoa negar isso. Ou você aceita o termo todo, ou então você não pode fazer parte daquele esquema de negócio. Isso é muito ruim, né? Porque se você não sabe com quem vai ser compartilhado seu dado, você também não sabe como vai ser a outra empresa vai estar cuidando dos seus dados. Então, se você faz o cadastro numa empresa A, essa empresa A ela tem que garantir que os seus dados estarão realmente seguros. Né? E, finalmente, o respeito ao usuário, que é garantir que esses interesses e necessidades sejam considerados em todas as etapas do processo. Então, a gente vê aqui, né, nesse quadro, né, esses 7 princípios fundamentais, muitas coisas que entram e interagem com LGPD, com GDPR, né, e com privacidade de modo geral. Eu acho que é um desejo de todos nós que os nossos dados sejam, de qualquer maneira, muito bem guardados. Né? Afinal, dado é dinheiro. Né? E
as empresas precisam saber respeitar isso e começar a garantir isso desde o início. A privacidade by design, a partir de fevereiro desse ano, né, houve a publicação da norma ISO, por enquanto disponível apenas na Europa, né, a norma ISO 37100. Ainda não está aqui no Brasil, não é? Ainda não foi adotada aqui no Brasil, e ela ainda está naquele período que se chama período de graça, ou seja, nesse próximo ano, para as empresas, elas podem ou não adotar essa norma, assim como adotar a 27.000 ou adotar uma ISO 9000, não é? Mas, de qualquer forma, essa norma, ela oferece orientações para as organizações implementarem programas de privacidade eficazes e proteger a privacidade dos dados pessoais dos seus clientes, funcionários e outros titulares, e garantir também a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Como eu disse antes, né, isso converge para a LGPD, para a GDPR, para várias outras legislações de privacidade de dados. E o Privacy by Design, dessa norma, né, é a base da norma 31.700. Né? E elas são, portanto, complementares. Elas usadas juntas, elas poderão expandir a garantia e a proteção da privacidade de dados dos titulares. Isso de uma maneira muito dinâmica. Por quê? Porque, gente, a ISO 37000-1 de 2023, né, de fevereiro, ela tem os requisitos para esse alto nível de privacidade por design, né? Ou, né, da privacidade por default também, ou seja, a privacidade desde o início, né, e a privacidade por concepção. E assim, a segunda parte dela, ela tem casos de uso para ajudar a entender esses requisitos. É uma coisa muito legal isso, porque quando você pega uma norma onde você tem casos que já vão ser analisados, né, você já pode partir de um pressuposto que aquilo lá já foi aplicado, né, e que funciona. É uma coisa hoje que, por exemplo, a gente vê nas normas, muitas delas, elas não têm esses casos onde você possa se basear. Isso aqui é muito, muito interessante nessa norma. Achei isso assim, um passo à frente, né, do International Association. Por quê? Porque isso aqui mostra que todas as empresas lá da Europa que participaram dessa norma, que isso aí foi feito em conjunto, né, todas elas já têm um nível de privacidade aplicado muito alto, né? E esses casos de uso e de estudo, eles vão ajudar todos nós. Eu acho que interessante, inclusive, tem pessoas que trabalham diretamente aqui no Brasil com várias outras entidades, né, que poderiam tentar colher essas informações de empresas brasileiras quando elas estiverem nesse nível de maturidade, para que nós possamos ter casos de uso aqui, nossos também, né? E colocar isso para a indústria de modo geral. E são três os princípios orientadores para aplicar os benefícios do Privacy by Design. O primeiro deles é priorizar a transparência, né? Como é que é feita essa priorização? A priorização, gente, é feita de uma maneira onde todos nós, sabe, muito robustamente, precisam ganhar a confiança do consumidor e satisfazer as necessidades dele, não é? A proteção de dados dele, né? Para que não haja nenhum tipo de vazamento ou nenhum tipo de mau uso desses dados, né? Essa responsabilidade ela deve ser institucionalizada, levar em consideração a perspectiva do consumidor, né? Qual é o envolvimento comportamental e a necessidade desde o início de ciclo de vida do sistema do produto, né? Isso é importante porque deixa aquele foco de que o produto é da empresa, o dado é da empresa, o dado não é da empresa, o dado é do titular, não é? O produto, a empresa deve colocar um produto no mercado onde prime pela proteção de dados do titular, né? A abordagem do Privacy by Design, ela pode ser aplicada a ecossistemas de informação mais amplos que combinam tecnologia e organização. Esse tipo de abordagem leva em consideração em todos os estágios do ciclo de vida do sistema ou produto, um suporte interativo para desenvolvimento com aprimoramentos implantados muito depois da fase inicial de lançamento. Ou seja, como é que nós hoje, né, vemos a maior parte das empresas ou a maior parte dos produtos, não é, eles têm
uma reação, são reativos, né? Você concebe o produto e depois pensa em como você vai proteger o dado ou como você vai proteger a privacidade do usuário. Aqui não, o que nós temos que fazer é o contrário. A gente pensa, ok, o produto é esse. Então, qual é a prioridade desse produto? A prioridade desse produto é proteger, em primeiro lugar, né, a nossa responsabilidade é proteger os dados, proteger o consumidor, proteger a privacidade, e não o contrário. Para a gente incorporar o Privacy by Design em produtos e projetos, a gente tem assim algumas etapas que podem ser feitas, não é? A primeira delas é avaliar quais são os riscos de privacidade na definição desses objetivos, né, antes de iniciar o projeto. Então, a gente vai ter a primeira reunião. Né? Nessa primeira reunião, ao invés de falar do produto, a gente vai pensar, tá, quais são os riscos? Os riscos são esses. Então, a gente vai colocar esse produto aqui e os riscos para que haja uma invasão ou qualquer outro tipo de não fluência de privacidade são esses. Tá? Colocamos isso aí lá. Então, esse aí é o primeiro passo. O primeiro passo, então, é sempre pensar na privacidade como objetivo do produto. Não é? Aí vamos incorporar os resultados de privacidade, os controles, as políticas claras e acessíveis. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer, se o consumidor consegue saber quais são esses controles e as políticas que estão sendo aplicadas, ele vai se sentir muito satisfeito com aquilo. Ele vai saber que aquele momento que ele está ali usando aquele produto é 100% garantindo que haja uma garantia de privacidade dele, não é? Que os dados deles estão protegidos. Né? Como eu disse antes, é garantir a privacidade em todas as etapas de ciclo de vida do produto. Né? Então, nós temos o ciclo de vida do produto, ele vai desde a criação, né, até a eliminação dos dados. Né? Assim como todos os outros que nós vemos, né, colher informações, a informação, o ciclo de vida da informação, ele vai dessa etapa, né? Desde a coleta, a manipulação, até a destruição total desse produto. Né? Tem que realizar os testes de privacidade e segurança para que seja realmente garantido que ele atenda essas práticas de privacidade. Então, não basta, né, você dizer, tá? Não, existe a privacy by design no meu produto, né? Não basta, você tem que testá-lo. Né? Antes de colocar esse produto na prateleira, né? Esse produto tem que ser testado de uma maneira muito, muito dinâmica. Né? E promover a cultura de privacidade na organização, né? Onde você vai incentivar a sua equipe, né? Para que ela tenha essa conscientização. Né? Você vai treinar os seus funcionários sobre a importância da privacidade. Agora, aqui nós vemos também outra coisa que afunila, né? E que move em direção, por exemplo, à LGPD, né? Que promove também essa parte da governança, né? Da compliance nisso. Então, você pega a cultura de privacidade, né? Você faz uma mudança cultural na sua empresa, né? Quando você aplica a LGPD. Né? É necessária essa mudança cultural. Então, alguns exemplos de como isso aí pode ser feito, né? Uma criptografia de ponta a ponta em mensagens de aplicativos, né? Eles podem usar isso, né? Por exemplo, a coleta de dados ser minimizada nos aplicativos, eles podem coletar apenas informações necessárias para que funcione. Eu já tenho visto aqui no Brasil algumas empresas onde elas não coletam mais seus dados. Então, eu crio uma conta para fazer uma compra, né? Eu uso o meu e-mail, né? A partir do meu e-mail, eles mandam um código para mim, eu entro na minha conta naquela empresa, né? Não fica nenhum dado meu lá. Eu preencho depois um controlezinho para débito, né? No meu cartão de crédito. Então, eles têm o que meu lá? Nada, eles têm somente o meu endereço que é para entrega, mas eles não têm meus dados cadastrais, como meu CPF, nada disso. Porque isso aí é feito num módulo diferente, só para cobrança. Acho fantástico isso. Eu me sinto muito mais seguro fazendo compra numa empresa assim, né, do que numa empresa que eu tenho que fazer um cadastro gigante e com dados que eu tenho certeza que não vão servir para nada para eles. Né? O controle de privacidade por padrão nos sistemas operacionais, né, eles podem ser configurados, né, para desativar rastreamento, né,
ali ficou o bullet um pouco fora do lugar, mas a segurança de ponta a ponta, né? Garantir que a segurança seja mantida em todas as etapas da comunicação, né? E fazer os testes regulares. Os testes são importantes, como eu disse antes, né? São muito, porque a vulnerabilidade ela vem depois. É por isso que empresas como Microsoft e outras, elas mandam todo mês pacotes de alteração de módulos de segurança, não é? No Windows e outros sistemas operacionais. Então, gente, como eu falei um pouquinho antes, a gente tem que garantir essa mudança cultural, né? O Privacy by Design, né? Ele pode levar essa mudança cultural e mudar também, incentivar a conscientização. As empresas precisam incentivar essa mudança de cultura, né? A incorporação do Privacy by Design, ela não protege apenas o usuário, ela pode ter um impacto muito positivo na cultura e na reputação da marca. Por quê? Se aquilo lá merece confiança, vai ter uma confiança sempre, não é? Se aquela empresa oferece aquele serviço, eu vou sempre chegar e falar, olha, eu compro aqui porque eu acho aqui seguro. Eu nunca tive problema comprando aqui. Tem alguém no chat? Vamos ver o que, por favor, só um minuto. A Rose falando, né, com boas práticas sempre costume elaborar um relatório de impacto com um anexo chamado aderência ao privacy by design. Exatamente, né? Já avalia os riscos e a privacidade no mesmo relatório. Exatamente, eu também procuro fazer isso. Eu acho que é muito importante isso, porque as pessoas elas têm que ter essa consciência de que os produtos que elas colocam no mercado, eles já podem incorporar isso desde o início. Já que estão começando uma nova fase de cultura da empresa, que começa essa fase, né, já de uma maneira bem robusta, né, mostrando o compromisso que com a proteção do dado pessoal, tanto do consumidor quanto do próprio cliente interno, né? Isso aqui vale também para o cliente interno. A valorização, gente, da privacidade dos dados é uma tendência crescente, impulsionada por uma maior conscientização sobre a importância da privacidade e os escândalos de vazamento. Então, nós temos consciência disso hoje, né? Que a coisa de 2, 3 anos atrás, nós não tínhamos, talvez, ou não era tão difundido quanto é hoje, né? Então, a implementação de políticas de privacidade claras e acessíveis e as ferramentas que garantam isso, né, são importantes. Os titulares, eles vão cada vez mais querer isso das empresas, tá? Eles vão querer cada vez mais essas garantias. E é muito importante que isso tenha em termos de valor, porque a partir do instante que há a valorização da privacidade, não é? Com certeza, né, essa empresa ela vai se destacar das outras. Porque se a empresa A não tem, a empresa B tem, as pessoas vão fazer compras na empresa B, ou vão usar os produtos da empresa B. Tem até pouco tempo atrás, isso agora mudou bastante, né, por motivos socioeconômicos, mas empresas da Europa, elas preferiam fazer negócios com a Argentina, porque a Argentina oferecia muito mais robustez na privacidade e no tratamento das políticas de privacidade do que o Brasil. Então, às vezes, a empresa pagava até um pouco mais para se garantir dentro do GDPR, as empresas europeias, porque elas não tinham confiança tanto no Brasil, porque aqui no Brasil ainda estavam gatinhando, ainda estamos, na verdade, gatinhando em relação à proteção de dados pelo LGPD. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas empresas que utilizam o Privacy by Design em seus produtos e serviços. Veja bem, o que nós vamos colocar aqui é empresas que já adotam isso, né? No exterior, por exemplo, nós temos, né, o ProtonMail. ProtonMail é uma ferramenta de e-mail paga e tem até a parte não paga deles, que é sensacional, né? Se você perde a sua senha, você perdeu a conta, porque não tem nem como recuperar a senha, né? A própria Microsoft já tem muitas coisas que já estão saindo com Privacy by Design, né? Eles mudaram muito, inclusive o Office 365, em relação a isso, né? O DuckDuckGo, que ele é um grande substituto para o Google, né? Por exemplo, é uma ferramenta de busca muito mais robusta em termos de segurança, né? O Brave é um browser muito mais robusto em termos de segurança, né? Da Apple também,
eles têm vários produtos que hoje já obedecem isso. Eles, inclusive, anteontem já soltaram uma atualização de emergência para o iOS, o iPhone, justamente por causa de uma brechinha de segurança que acharam lá, importante. E, finalmente, o Signal, né, que é um aplicativo de troca de mensagens, né, que é bem mais seguro que o Telegram ou o WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, sabe, num grupo de WhatsApp, todo mundo vê o telefone de todo mundo. Isso aí já é uma coisa péssima se nós formos pensar em termos de privacidade. Patrícia, esse material vai ser gravado, não é? E talvez a gente disponibilize sim, mas vai depender de algumas coisas que estamos ainda discutindo internamente, tá bom? Mas a gravação com certeza vai estar disponível. Então, gente, aqui no Brasil, nós temos essas empresas aí que também primam pela privacidade, né? Pelo Privacy by Design. O Nubank, ele teve que adotar isso quase que à força, na marra, né? O PagSeguro também, o iFood e o 99 Táxis. Isso aí, infelizmente, foi uma coisa muito mais reativa do que uma coisa proativa. Mas, a partir daquele momento, eles estão adotando essas instâncias do Privacy by Design, né? Então, gente, né, o que diz a LGPD? Né? A LGPD, ela diz o seguinte, que queira ou não queira, ela é fortemente baseada também nos princípios do Privacy by Design, da mesma maneira que a GDPR foi, porque ela nada mais é que uma prima um pouco mais magrinha, né? Um pouco menos robusta que a GDPR. Né? A LGPD que ainda tem muita coisa que precisa ser feita lá dentro, né? Muitas a autoridade nacional está sendo muito assertiva em muita coisa, mas ainda existem muitos pontos que precisam ser clarificados dentro da LGPD, né? Então, a gente já discutiu, ela busca incorporar a proteção de privacidade em todos os estágios do desenvolvimento, né? Isso é considerado a privacidade desde o início, né? A LGPD estabelece, né, princípios que refletem isso, né? Seja a transparência da transparência no tratamento dos dados, a garantia dos direitos titulares, né? E, finalmente, né, compartilham dos princípios semelhantes de proteção à privacidade de dados e a adoção dessa abordagem, né, que faz ser uma estratégia eficaz para as empresas que se adequarem às exigências dessa lei. Exatamente. Precisa de muita regulamentação através da NPD, né? Ela realmente precisa disso. Tá? Guilherme, talvez, não, vai ter um intervalo, não um intervalo, mas nós vamos terminar aqui e eu vou abrir para perguntas e respostas. Então, vai depender um pouquinho aqui do ritmo. Então, o capítulo 7, né, da LGPD, que fala da segurança e das boas práticas, né, no artigo 46, parágrafos 1º e 2º, ele fala da segurança e do sigilo dos dados. Né? Eu não vou ler isso aqui para vocês, porque tudo isso aqui está previsto lá e é muito fácil ser consultado. Mas você vê que a LGPD, ela, né, ela anda em paralelo com o Privacy by Design. Né? Por quê? Porque como eu disse, né, aquela prima da GDPR que já foi também pensada em cima de uma coisa que existe desde 95. Né? Então, gente, quando nós passamos por esses pontos, né, vamos falar de compliance agora. Né? Quando a gente fala, né, quando a gente implementa o Privacy by Design em produtos e serviços, né, a gente já tem né, esse controle de privacidade, política clara, acessível, isso tudo é parte de compliance. Tá? Também pode contribuir para uma construção da imagem positiva, como eu já falei, tanto para os consumidores, stakeholders, e também para os stakeholders. Porque a partir do instante em que uma empresa tem um nome forte no mercado, não é? E garanta que está sendo feita toda essa parte de compliance dentro dela, inclusive internamente, né? Sendo isso aí a transparência interna da empresa, onde realmente existe compliance, não aquele
o fake, que eu esqueci o nome agora, o green alguma coisa, né? Que não tem a ver. Então, é uma coisa que é feita de verdade, que é onde as pessoas realmente se comprometem, né? Que isso tem que ser feito lá dentro, né? O Privacy by Design é uma estratégia para alcançar essa conformidade, desde que haja, né, uma obediência às regulamentações relacionadas à privacidade de dados, né? Porque se incorporar a privacidade desde o início, né, seja ele numa implementação de LGPD na empresa, seja ele na criação de um processo, de um produto, né, vai evitar problemas com a imagem da empresa, né, e vai ser sempre muito mais confiável para os consumidores. O que isso tem a ver com o mercado? Tem tudo a ver com o mercado, né? Hoje em dia, principalmente no momento atual que nós estamos, todo e qualquer ponto que possa ser destacado a favor da empresa, todo e qualquer ponto positivo a favor da empresa, é um ponto onde a empresa vai realmente ter lucro, né? Porque hoje é muito complicado oferir lucro sem você ter alguma coisa que não seja o lugar comum, né? Você pode ter a mesma empresa com 6 produtos, desculpe, 6 empresas com o mesmo produto. A concorrência é grande hoje, né? No entanto, se você se destacar por meios como esse, nossa, você sabe, é um dinamismo fantástico para a empresa, né? Isso aí tem que ser incorporado, inclusive, pelos próprios colaboradores. Os colaboradores têm que estar cientes disso. Isso só acontece como? Através de treinamento, né? Através de você mostrar, da alta direção, mostrar para os colaboradores que todos estão no mesmo barco, que todos estão buscando a mesma forma, né, de conformidade. A conformidade, ela não é apenas um título para a empresa. Ela tem que ser um objetivo para a empresa. Ela tem que ser uma coisa que as pessoas vão buscar, né, e vão viver por aquilo. Porque não adianta nada, não, nós estamos em compliance. Tá? Uma pessoa pega e contrata uma auditoria de ISO 9000 e aquela coisa onde é feito, não é meio... não, isso aqui precisa arrumar, ele vai lá, arruma naquele momento, quando vai fazer uma auditoria dali a um ano para ver se está tudo em conformidade de novo, descobre que aquilo que foi feito foi só uma maquiagem, né? Infelizmente, tem muita coisa assim. Assim como tem muita empresa, né, que vende selos, né, que eu acho isso ridículo. Porque, no final das contas, se a corda arrebenta, ela vai arrebentar e é a imagem da empresa que vai estar lá, né? Então, hoje em dia, isso não pode ser feito mais. O mercado é diferente, né? Os titulares de dados estão mais cientes dos direitos deles. O mercado, né, ele, de modo geral, ele não mais aceita que aquilo seja feito. E quando ele aceita, né, é porque alguma coisa realmente muito errada aconteceu. Greenwashing. Obrigado, Wilton. Muito obrigado. É isso aí. Então, gente, concluindo aqui rapidamente, né, o Privacy by Design é essa abordagem proativa, tá? Ela busca, o essencial é proteger, né, a privacidade dos usuários em um mundo digital cada vez mais complexo. Não adianta, tudo hoje vai ser cada vez mais isso, né? Agora nós vemos essa parte de inteligência artificial galopando, né? Vem a galope aí para pegar, né? Muita coisa acontecendo através de inteligência artificial, né? E que o Privacy by Design não foi pensado na criação da inteligência artificial, por exemplo, tá? Então, nós já vemos algumas empresas e algumas entidades, inclusive alguns países, que já estão com o pé atrás em relação à inteligência artificial, porque precisa ser considerado a parte de privacidade ali. O desenvolvimento dos processos, onde precisa ser garantida essa privacidade, né? Por exemplo, em inteligência artificial, como é que vai ser feito isso agora? Não é? Eles não vão conseguir tirar do ar mais as ferramentas, né, para que isso seja feito. Então, vai acabar virando o quê? Vai virar, de novo, né, a reatividade, ao invés da proatividade, né? Vai ser reativo, né? Então, desde que as organizações incorporem as 7 práticas fundamentais nos seus projetos e produtos, né,
os usuários vão construir, junto com essas empresas, né, uma confiança na imagem do cliente, do usuário final, né, vão evitar sanções regulatórias, vão ter muito mais dinamismo comercial que muitas empresas que não se garantem em relação a isso, né? Então, gente, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês sobre o Privacy by Design. Como vocês podem ter notado, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? É apenas uma questão de bom senso, onde nós precisamos todos estar juntos, né, para que construamos um mercado, né, e um mundo onde a privacidade realmente seja respeitada, né? Onde todos nós possamos ser respeitados enquanto titular de dados, enquanto cidadão, não é? Até mesmo enquanto seres humanos, porque muitas vezes, né, eu tenho visto observações aí sobre inteligência artificial que, sabe, me amedronta um pouco da maneira como as pessoas vêm tratando o assunto. Eu acho que precisa ser abordado a privacidade na parte de inteligência artificial, né? E, infelizmente, não foi feito isso antes, né? Vai ter que ser reativo e não proativo, tá? Estou aqui, fico aberto a perguntas, podem abrir seus microfones, perguntar. Eu queria, só antes disso, né, dar a palavra à nossa presidente, a Luíse, né, para que ela fale um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da ANACO também, e aí a gente abre para perguntas e respostas. Combinado? Luíse, por favor. Você está com o microfone fechado ainda. Ah, peraí, vamos ver aqui. Pronto, acho que agora você consegue. Ok, consegue Assim, me ouvir? consigo. Todos conseguimos. Quero dar boa noite a todos vocês. Boa noite, Ricardo. Parabéns aí. E quero agradecer sempre aqueles que acompanham o trabalho da ANAC, uma associação que tem um comprometimento com a sociedade, em trabalhar com o compliance, com a ética, com as boas práticas. E passamos por uma nova estruturação, foi aprovado o nosso novo estatuto, e nós convidamos aqueles que já participam a trazer também os profissionais e colegas para conhecer o compliance, a Lei Geral de Proteção de Dados. E assim como o Ricardo, nós estamos fazendo parcerias com parceiros e colegas que atuam na área de compliance, proteção de dados, e aqui esse vasto campo, né, que é o que o compliance em si abrange, a proteção de dados, a privacidade. E eu gostaria, sim, de convidar cada um de vocês a participarem conosco, a nos procurar, buscar para apresentarem seu trabalho em parceria com a ANAC. Nós estamos à disposição para fazer parcerias com os profissionais do mercado, para que vocês possam também disponibilizar e também associar-se, por que não, a essa associação que vem crescendo e está sendo conhecida já lá fora. Estamos em tratativas com associações muito importantes, né, na Europa e aqui na América Latina. Tem muita novidade para vocês. E eu quero, mais uma vez, parabenizar o nosso colega desta noite, que está ministrando esse curso, o Ricardo Rios, o nosso vice-diretor de privacidade aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo, Eu obrigada. que agradeço a E oportunidade. nós que agradecemos. E fica o convite aos profissionais que estão conosco nesta noite e nos acompanham para fazer parcerias e trazerem, apresentarem seus trabalhos junto com a ANAP. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos por ficarem conosco. E fica aí. O microfone está aberto com o nosso instrutor dessa noite, o nosso professor da noite, o Dr. Ricardo, para que vocês possam fazer suas colaborações ou, eventualmente, tirarem dúvidas. Obrigado, Ricardo, pela palavra e boa noite. Boa noite. Obrigado, Luiz. Bom, estou à disposição. Quem quiser fazer com você. Eu coloquei aí mais uma vez os contatos, né, da ANAC, os meus contatos, tá? E obrigado, Túlio.
Nada, Rose. O Max pergunta como as empresas podem buscar uma assessoria técnica para a implantação de Privacy by Design. Meu contato está aí, se você quiser entrar em contato lá comigo, né, eu posso indicar, fazer algumas indicações, né? A norma 31.700 ainda não está disponível totalmente no Brasil, como eu disse antes. Ela é uma norma que está no período de graça, né? Porém, nós já temos ferramentas para fazer uma assessoria técnica para isso, especialmente dentro do desenvolvimento de sistemas, né? E dentro de todas as maneiras como vocês podem desenvolver um produto, né? De modo geral, qualquer tipo de produto, porque hoje em dia a privacidade ela não é apenas através de um software que você coloca no mercado, né? Ela pode ser feita em qualquer produto. Nós temos, por exemplo, coisas que passam batido, né, muitas vezes para nós, né, que saber onde, por exemplo, o supermercado, o que ele está fazendo com a nossa imagem, né? Onde você entra no supermercado fazer compras, né? Como é que está sendo tratado aquilo, né? Então, aí nós temos duas coisas para a gente pensar. A primeira delas né, é, aquilo lá está obedecendo a LGPD naquele momento? Será que está? A segunda coisa né, foi pensado na coleta daquela imagem, foi pensado em privacidade? Nossa, né? Então, isso aí é só um exemplo bobinho, né? Mas tá, é por aí, tá bom, Max? Qualquer coisa pode entrar em contato, por favor, e a gente vai tentar ajudá-lo. Obrigado, Alice. Deixa eu ver só um pouquinho. Benícia, a apresentação, dependendo, como eu falei um pouco antes, nós vamos tentar fazer uma que seja disponibilizada assim, tá? Vai ter emissão de certificado a todos os participantes. Fernando, obrigado. E, sim, depois, o Luiz, se você puder, por favor, falar sobre como se associar à ANACO, a todos aí, a gente vai colocar isso à disposição também. Eu deixei já um link aí em cima, um dos links que eu coloquei sobre isso, não é? E, Gilmar, essa exigência do CPF nas farmácias, ela é uma coisa assim muito complicada, né? Porque nós temos uma situação onde a maneira como eu vejo isso, né? Uma vez eu estava fazendo uma discussão sobre essa história com um amigo meu, e ele estava todo feliz porque a empresa dele tinha contratado um, um serviço de saúde, né? Onde eles inclusive fizeram uma coleta de DNA de todo mundo, né? Eu falei, oh, isso é um absurdo, né? O que essa empresa vai fazer com coleta de DNA das pessoas, né? Falei, não, se você pensa bem, né? Eles podem, inclusive, usar isso aí para o futuro, para ver que tipo de doença a gente pode ter. Eu falei, exatamente. E aí vão usar isso aí contra você, né? Porque vão falar para o seu plano de saúde que você pode ter, sei lá, alguma coisa, uma doença mais grave, né? E que essa doença vai encarecer, então você vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa pesada, o liability, né, para o plano de saúde, né? Então, da mesma forma que essa exigência do CPF, né, isso aí é muito claro que as farmácias passam essas informações para os planos de saúde, para a compra de remédio, tá? Então, o plano de saúde ele pode começar a ver, não, esse cara está comprando muito antidepressivo, esse cara está comprando remédio contra isso, contra aquilo, né? Nós temos um caso também de um outro amigo nosso que comprava os remédios para o pai dele através de um instituto, porque tinha um desconto bom no remédio, e o plano de saúde veio atrás dele, né? Perguntar se ele estava com problema de coração, e que não tinha reportado aquilo. Quer dizer, é complicado, né? E tem uma rede de farmácia que está sofrendo aí um processo grande através do Ministério Público, né? Justamente porque foi coletar digital. Como é que foi coletar digital? Como é que faz isso, né? Quem vai colocar digital, né?
Bom, Luiz, você quer falar um pouquinho sobre como se associar à ANACO, por favor? Sim, esclarecendo para quem está perguntando, os colegas que estão perguntando como associar-se, procure nos links disponibilizados no LinkedIn, no Instagram, e também tem o nosso canal, mas lá você não vai conseguir fazer a sua inscrição, a sua associação. Você procura o link diretamente de associados na nossa página. Lá você vai ser direcionado para preencher alguns campos necessários para que nós possamos passar por uma aprovação na nossa diretoria. E em pouco tempo sendo aprovado, vocês têm um retorno de e-mail. Vocês escolhem a forma que vão fazer o pagamento da anuidade de vocês. E qualquer dúvida podem me chamar. O meu é @Vieira Loise, vou colocar aqui para vocês no chat. E é bem simples o processo, a gente tem que passar assim, por uma avaliação, uma validação. Nós temos esse cuidado também, por todos nós, em nome da associação. E fica o convite para que vocês conheçam a ANACO, o trabalho, e nós abraçamos aí todos os profissionais que prezam por trabalhar com boas práticas, com ética e o compliance cabe em qualquer lugar. Então, sejam todos muito bem-vindos na ANACO, que seja uma segunda casa para vocês. Aí, claro, muito bem claro que a primeira é aquela que vocês já atuam no dia a dia de vocês. Então, fica o convite para visitar nossas redes sociais e clicar no link da nossa bio, bem simples, lá mesmo no Instagram. Podem nos procurar no LinkedIn e vão ser direcionados à nossa página. Você vai conhecer o nosso estatuto, a nossa diretoria executiva, o que é a ANACO, a sua missão, valores, e você pode ser direcionado no link exclusivo de associação. E eu já quero frisar que, com a mudança do nosso novo estatuto, já estamos admitindo pessoas jurídicas, antes era somente pessoas físicas, justamente para parcerias. Então, sejam todos muito bem-vindos e aguardamos vocês aqui conosco na ANAP. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Ok, alguma pergunta a mais? Vocês aqui à disposição. Estamos, né? Eu, o Luiz. Alguém que queira colaborar também, falar um pouco sobre Privacy by Design, falar sobre Privacy by Default, sobre LGPD. Né? Aqui não tem erros, não tem nada errado. Aqui é Eu colaborativo. quero, eu quero aqui, diante de todos, agradecer a presença aqui muito massiva do G20, que está conosco aqui, vários profissionais aqui representados. Tem aqui a Rose, o Max, que é do POA Saudável, e são colegas brilhantes, que trocamos as nossas experiências do dia a dia. Quero parabenizar, viu, Rose? Colabore conosco, um excelente profissional aí de proteção de dados. Temos aí o Max, que deixou essa colaboração. Então, quero, diante de todos os colegas, agradecer. É um privilégio fazer parte desse grupo seleto aí do G20. Sejam todos muito bem-vindos também à ANACO. Com certeza. São pessoas fantásticas, né? Muito obrigado pela presença. Sim. A Fernanda também. A Fernanda está sempre conosco aí, né, Max? Obrigado, Gilmar. Bom, gente, estamos aí. Acho que se ninguém mais tiver algum tipo de pergunta, nem nada, né? Vamos, então, deixo aqui o agradecimento em nome da ANACO, né, e em meu nome. Nós vamos entrar em contato aí via e-mail para os que participaram, para receber os certificados de participação. Tá? E estou à disposição. Mais uma vez, eu vou deixar aqui no chat os meus contatos e os contatos da ANACO. Tá? Mais uma vez está aí. E quero também dizer para vocês uma coisa importante. Tá? A associação à ANACO, né, nós precisamos da ajuda de vocês no sentido de nos fazer mais, né, que todos conheçam mais a ANACO, porque através desse trabalho, né, de distribuição de conhecimento, né, que nós estamos procurando fazer agora, né, com essa palestrinha aqui que eu fiz para vocês, com essa pequena aula, e outras que virão aí, né, inclusive nós estamos já com uma programação bastante intensa, né,
para o segundo semestre, nós queremos que todos vocês participem conosco, não é? Sempre, porque é importante que a cultura de compliance seja mais difundida, tá? Muito importante. Quero agradecer a todos, tá? Em meu nome, em nome da ANAC. Acho que todos nós temos muito em comum, já que estamos aqui. Muito obrigado, Edson. Prazer vê-lo aqui. Valeu, obrigado. Tá? Então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, ninguém mais quiser fazer nenhuma observação, eu vamos se encerrando aqui o nosso bate-papo. Tá bom? Obrigado, Eduardo. Agradeço, Ricardo, pelo curso e conseguimos juntos aí na privacidade. Isso aí. Procurem, viu, os nossos diretores aí da privacidade, que é o Ricardo Rios e Gabriel Passos. E fiquem à vontade para sugerir, viu, nos eventos e temas importantes para a sociedade e na proteção de dados. Obrigado. Exatamente. Caso queiram sugerir temas, estamos assim abertos às sugestões, né? Porque é nosso dever difundir a cultura de compliance, tá bom? Muito obrigado. E se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, então vamos encerrando por aqui, tá bom? Muito obrigado, gente.